E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E a videoaula de hoje eu vou explicar a vocês como inserir uma imagem dentro de um texto. O texto que eu estarei utilizando hoje é esse daqui, Studios. E a imagem que eu estarei utilizando é a imagem de Los Angeles, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai destrancar a imagem que a gente vai inserir dentro do texto. Aí a gente vai levá-la até o nosso texto, dessa maneira aqui. Eu vou aumentá-la aqui apertando o Shift, até a gente conseguir tampar todo o nosso texto dessa maneira. Depois a gente aplica. Aí depois o que você vai fazer? Você vai colocar o texto para baixo da sua imagem. Como eu faço isso? Ana, me explica direitinho. Como que eu faço isso? Vamos supor que a camada do seu texto esteja em cima da sua imagem. Se você fazer isso, não vai ter como a gente inserir a imagem dentro do texto. Então, você sempre que for inserir uma imagem dentro do texto, você tem que colocar a camada do seu texto para baixo da sua imagem e colocar sempre a imagem em cima do seu texto. Senão, não é possível inserir nenhuma imagem em nenhum texto, ok? É uma regra. Você sempre tem que colocar a imagem em cima do seu texto e o texto embaixo da sua imagem, ok? Sempre lembrem disso, ok? É uma regra. Depois que você colocou a imagem em cima do seu texto, você vai selecionar a camada da sua imagem, como eu acabei de fazer, e vai vir aqui com o lado direito do mouse, e vai vir aqui, fazer máscara de coche. Prontinho, a gente inseriu a imagem dentro do texto. Agora você pode movimentar livremente a imagem dentro do texto. Eu vou colocar para essa parte aqui aparecer dessa maneira. Depois disso, a gente pode fechar que a imagem está dentro do texto. Se você quiser inserir alguns efeitos simples aí, vamos abrir as opções de camada do texto para a gente inserir uns efeitos simples, né? Por exemplo, a gente pode inserir uma sombra, aumentar um pouquinho a distância, aumentar um pouquinho o tamanho, dessa maneira, aumentar um pouquinho a expansão. Se você quiser mudar a cor dessa sombra, pode mudar também. Só para dar esse efeito aí. Se você quiser colocar também um chanfro em entalhe, pode colocar. Eu vou colocar uma profundidade bem de 1000 aqui, para ficar bem show mesmo. Depois disso, é só fechar e a gente inseriu a imagem dentro do texto. Viram, pessoal? É uma coisa muito simples que vocês podem fazer com qualquer imagem, qualquer texto, ok? Então, muito obrigado por assistir essa videoaula e até o próximo tutorial.